Olá, aluno e aluna, tudo bem com você? Eu espero que sim. A partir de agora, eu peço a sua atenção para você acompanhar esta videoaula do seu componente curricular Sociologia. Você já sabe, eu sou o professor Ney Araújo e para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E o objeto de conhecimento da nossa videoaula de hoje é as instituições político-partidárias e manifestação da cidadania. Nós já tivemos algumas outras videoaulas em que nós trabalhamos essa questão da democracia. Porque quando eu trato da cidadania, eu estou tratando necessariamente de sociedades democráticas, em que a população ela é convidada, em que a população ela deve exercer uma participação popular. O cidadão ele tem que ser atuante. O cidadão ele não pode se restringir ao entendimento limitado que lamentavelmente predomina nos dias atuais, em que ele é observado apenas como um eleitor, uma pessoa que vota em pessoas que, através de um processo eleitoral, resolvem concorrer a um cargo eletivo. Se você entende a cidadania dessa maneira, infelizmente eu tenho que dizer para você que você tem uma compreensão muito pobre, muito limitada do que é ser cidadão. Votar é apenas uma das possibilidades de participação que existe na sociedade. Afinal, vivemos em um Estado democrático de direito. E toda e qualquer pessoa, em acordo com os princípios existentes no nosso país, e aí eu estou me reportando à nossa Constituição Federal, no caso de 1988, ninguém pode ocupar um cargo eletivo sem se submeter a esse processo de escolha que se dá através da vontade geral, ou seja, as eleições em que os cidadãos eles são convidados, convocados a votar e a eleger os seus representantes. Então vamos visualizar aqui uma imagem. Nós temos duas figuras, duas pessoas, e de um lado partido A, partido B. Ou seja, se nós levarmos em consideração a democracia existente no nosso país, o que é que nós conseguimos observar? No Brasil, nós temos uma pluralidade partidária. Isso implica dizer o quê? Nós estamos envolvidos diante de uma política partidária, mas que existem vários partidos políticos. Cada partido político com a sua ideologia, cada partido político com as suas defesas, cada partido político que, a cada eleição que ocorre no nosso país, lança os seus candidatos, ou seja, as pessoas que vão concorrer aos cargos eletivos. Então, a sociedade brasileira, ela tem, ou seja, o cidadão brasileiro, ele tem possibilidades de escolha. E essa diversidade, ela é salutar, porque nós temos distintas concepções, nós temos um amplo debate, e esse debate ele precisa ser um debate qualificado, com fundamento, com argumentos coerentes no que diz respeito à realidade social do nosso país, das nossas cidades e também dos nossos estados. Não uma ideologia vaga, supérflua. Então, precisamos de qualidade no debate político existente no nosso país. É claro que outras formas democráticas, como é o caso da democracia americana, eles não têm essa pluralidade partidária. Eles vivem um bipartidarismo, ou seja, apenas dois partidos políticos. Mas isso se trata da democracia nos moldes americanos. Nós precisamos entender que cada país, que cada nação, ela possui a sua historicidade. E a democracia, apesar de ser um governo baseado na vontade popular, ela terá as variações em cada local, em cada nação em que ela é aplicada, porque leva-se em consideração justamente isso.
as diferenças existentes entre os países. E ser cidadão, nós temos aqui, ó, duas setas, dois sentidos distintos. Nós temos, chamando aqui a sua atenção, duas palavras-chave que nenhum cidadão pode esquecer disso: direitos e deveres. Se você tem direitos, você tem dever. Se você tem dever, você tem direitos. Juridicamente falando, são dois elementos que não dá para separar. Não tem essa da pessoa dizer, aliás, que tem só direitos. Não, ninguém tem só direitos. Também temos obrigações a cumprir. E uma outra coisa importante, tudo aquilo que é seu direito, ele precisa estar codificado, ou seja, ele precisa estar escrito em lei. Eu não tenho direito a nada se a lei não diz que eu tenho direito. Então, eu não posso fazer cobranças, eu não posso exigir situações e dizer e afirmar que eu tenho direito a isso ou aquilo, sem isso estar previsto em lei. E existe a questão dos deveres. Os deveres, eles são absolutamente fundamentais. Por quê? Porque são os limites impostos para todas as pessoas. Cotidianamente, através dos meios de comunicação, mesmo existindo todo um aparato jurídico no nosso país, que no caso eu estou me referindo às leis, nós percebemos cotidianamente, temos conhecimento e acesso a informações em que direitos eles são desrespeitados. Que quando pessoas, em nome do seu direito, elas querem agir de uma maneira livre, plenamente livre, e que acabam prejudicando outras pessoas. São situações de roubo, são situações de assassinato, são situações de maus tratos, são situações em que eu estou agredindo uma outra pessoa moralmente, eu estou agredindo o corpo de uma outra pessoa, ou seja, são situações variadas e algumas situações dessas acabam sendo classificadas como situações criminosas. E aí é quando eu trago a seguinte reflexão a vocês. Mesmo com todas as leis existentes, existe toda uma falta de respeito em relação a outra pessoa? Imagine se esse aparato de leis não existisse. Como que nós iríamos viver? Com um comportamento ilimitado das pessoas. Como que nós viveríamos? Nós seríamos uma sociedade? Certamente não. Quando eu trato de uma sociedade, eu estou tratando de uma ordem social. E só existe ordem social a partir do momento que existem regras. Todos os ambientes, todos os contextos sociais possuem regras. Até dentro da sua casa possui regras. Porque há uma convivência entre aquelas pessoas que residem nesse mesmo local. Então é inviável, é impossível uma sociedade em que as regras elas sejam ausentes. Agora eu vou fazer aqui a leitura de uma observação, aliás, de 3 observações a vocês. A cidadania envolve direitos e deveres, incluindo participação política. As instituições político-partidárias são estruturas que organizam, regulamentam e mediam a participação dos cidadãos na vida pública e é mais uma possibilidade, né, de organização do indivíduo, de participação do indivíduo no contexto social. E elas garantem mecanismos de representação, fiscalização e controle social do poder. Vamos avançar para mais algumas informações. Agora você visualiza um quadro, né, em que nós temos 3 colunas principais. Uma coluna, no caso a primeira, nós temos instituição. Na coluna do meio, a segunda, nós temos função principal. E na terceira coluna, nós temos exemplos. Então aqui, a primeira instituição. No caso, são os partidos políticos. Qual é a função principal deles? Organizar interesses e ideologias e representar cidadãos. E como exemplo, está sendo colocado aqui
3 partidos políticos, mas nós temos conhecimento que existem outros partidos políticos. No caso, o PT, o PCdoB e o PSOL. Agora, entendam, os partidos políticos, eles estão para nos representar. Ou seja, eles precisam representar os interesses da população. Aquilo que a sociedade, aquilo que o povo emana. Qual a necessidade da sua cidade? Quais são as necessidades do seu estado? Qual é a necessidade do nosso país? Então, a partir do momento em que um partido político ele começa a ocupar os espaços dos cargos eletivos, elegendo vereadores, deputados, governadores, prefeitos, dentre outros cargos que aqui eu poderia mencionar a todos vocês, esse processo de escolha não deve conduzir esses partidos políticos e principalmente essas pessoas que irão exercer um determinado cargo a atuar em nome dos seus interesses pessoais ou a atuar levando em consideração os interesses dos seus partidos. Ou seja, o que é que deve pautar a atuação? Repito, as necessidades que, no caso, são emanadas pela população. O que é que falta na sua cidade? Nós temos um abastecimento de água que é um abastecimento precário. Faltam creches na cidade, faltam escolas na cidade, faltam políticas públicas que venham a gerar empregos, principalmente para os mais jovens. São exemplos que eu estou citando a todos vocês. É isso que um partido político, a partir do momento que começa a ocupar, repito, os cargos eletivos, ele deve viabilizar. A sociedade, o povo, manifesta a necessidade e as providências, elas devem ser tomadas nesse sentido. E enquanto cidadão, você tem que cobrar. Você não pode ser o cidadão inerte. As manifestações, você acompanhar as audiências públicas quando elas acontecem, você acompanhar as sessões que ocorrem nas câmaras de vereadores, as sessões na Assembleia Legislativa, você precisa ser esse cidadão. Você precisa principalmente acompanhar a atuação daquele representante que você ajudou e que você contribuiu a eleger. Essa história de você ficar apenas reclamando no seu ambiente de trabalho, em conversas familiares, em determinadas situações, que falta isso na minha cidade, que falta aquilo na minha cidade, isso não vai resolver os problemas da sua cidade. As suas demandas enquanto povo não serão atendidas. O seu nível de cobrança, ele deve superar essas simples reclamações. Isso é que é ser cidadão. Vamos voltar para o nosso quadro. Nós temos aqui uma outra instituição, no caso o Poder Legislativo, debater, aprovar leis e fiscalizar o Executivo é a sua função principal. E o exemplo, nós temos o Congresso Nacional e as Assembleias. Uma outra instituição, o Poder Executivo. Qual a função principal? Administrar políticas públicas e implementar decisões. Nós temos como exemplo a presidência, no caso eu estou me referindo à presidência da República, e também os governos estaduais. Próxima instituição, tribunais eleitorais e órgãos de controle. Função principal, garantir legalidade e transparência das eleições e funcionamento partidário. Exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais acabam cumprindo com esse papel. Então percebam, é todo um aparato institucional, cada um cumprindo com seu papel. E é importante nós também levarmos em consideração que, dentre essas instituições, e enquanto cidadão, existe essa prerrogativa de denúncia. Né? Então, nós somos fiscalizadores. O vereador, ele pode fiscalizar, um deputado estadual, ele pode fiscalizar? Sim, mas você, enquanto cidadão, também é um agente de controle social. Você também tem que fiscalizar.
se na escola existe a merenda escolar, se o recurso público ele está sendo, digamos assim, gasto de maneira devida, de forma adequada, se a qualidade das obras públicas realmente possui uma qualidade em potencial. Então você, enquanto cidadão, também tem esse compromisso e você precisa visualizar, né, e ter esse tipo de percepção. Vamos aqui avançando. Nós temos aí uma pessoa, né, coberta pelo cartaz, vota em mim. Os partidos funcionam como meio de representação política, permitindo que cidadãos influenciem decisões do governo. Então nós temos aqui abaixo os tipos de participação: ativa, filiação, candidatura, mobilização em campanhas, né? Então, o cidadão, ele pode se candidatar. Claro, existem critérios que precisam ser atendidos, mas isso é viável a todos os cidadãos. E a participação passiva: vota, acompanha políticas públicas e fiscaliza representantes, conforme eu expliquei a todos vocês agora o quão isso é fundamental. Vamos seguindo aqui nas informações. Nós temos aqui um mapa do Brasil, 4 indivíduos de costas, e aí você pode perceber que essa imagem ela é uma imagem crítica a um problema que, lamentavelmente, existe no cenário político brasileiro. E, é claro, não é uma exclusividade do nosso país, que é a corrupção. Vocês percebem que os papéis estão passando, né, entre as mãos justamente das pessoas que estão nessa figura, mas o dinheiro também vai passando. E, infelizmente, a corrupção ela é um problema muito grave existente na política, né? Agora, nós também temos que entender que a corrupção ela também não se faz presente, e temos que ter essa leitura somente em quem ocupa os cargos políticos, né, os cargos de representação. É claro que quando os escândalos de corrupção, eles são veiculados através dos meios de comunicação, nós temos conhecimento que são milhões, são quantias muito elevadas, é um hospital que deixou de ser construído, é a escola que deixou de atender uma determinada comunidade, são ruas asfaltadas que não existem porque o dinheiro ele acabou sendo desviado para atender o interesse de alguém ou o interesse de um grupo, no caso de indivíduos. Só que a corrupção ela também está disseminada na sociedade e nas outras pessoas. Para você ser corrupto, você não precisa necessariamente estar ocupando um cargo eletivo, mas todas as vezes que você busca meios de ter vantagem, de puxar o tapete do outro, né, conforme se menciona no ditado popular, você também está tendo uma ação, uma conduta absolutamente corrupta. Vamos visualizar novamente? Então, nós temos aqui, quais são os problemas frequentes? Corrupção, distanciamento do cidadão e fragmentação excessiva de partidos. Os impactos positivos. Nós temos representatividade, mediação de interesses e canal de demandas sociais. No nosso terceiro marcador, a eficácia das instituições depende de transparência, responsabilidade e engajamento social. É o que eu estou ponderando de uma maneira insistente ao longo dessa videoaula. A necessidade de que você exerça a sua cidadania de fato. Para uma cidadania plena, é fundamental que os cidadãos participem, fiscalizem e cobrem ações consistentes das instituições. Agora, diante de tudo que foi explicado a todos vocês, vamos para a nossa atividade. Temos aqui a questão. As instituições político-partidárias desempenham um papel central na mediação entre cidadãos e Estado, influenciando diretamente a qualidade da democracia. Sobre esse tema, assinale, ou seja, você vai identificar a alternativa correta. Letra A.
Partidos políticos e poder legislativo têm funções idênticas, atuando apenas na elaboração de políticas públicas sem ligação com a representação cidadã. Letra B. A participação cidadã se limita ao voto, não havendo outras formas de interação com as instituições político-partidárias. Letra C. Tribunais eleitorais e órgãos de controle apenas supervisionam os partidos, não exercendo qualquer papel na garantia de direitos políticos ou na transparência das eleições. Letra D. O fortalecimento da cidadania depende da interação ativa entre cidadãos e instituições político-partidárias, incluindo representação, fiscalização e engajamento nas decisões públicas. E letra E, as instituições político-partidárias apenas refletem os interesses do governo no poder, sem mediadores da sociedade civil ou mecanismos de participação popular. Vamos visualizar qual a alternativa correta? Está na letra D. O fortalecimento da cidadania depende da interação ativa entre cidadãos e instituições político-partidárias, incluindo representação, fiscalização e engajamento nas decisões públicas. Então, aprenda a ser um cidadão de fato. E nesta videoaula você aprendeu o quê? As instituições político-partidárias são essenciais para a manifestação da cidadania, funcionando como canais de representação, fiscalização e participação. Apesar de desafios como corrupção e distância entre eleitores e representantes, a efetiva participação dos cidadãos fortalece a democracia e garante que direitos e deveres sejam exercidos de forma plena. A cidadania se concretiza quando os indivíduos atuam ativamente nos espaços institucionais. E eu desejo um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula de Sociologia.